Simbora, pessoal, para mais uma aulinha, professor Baraúna. Hoje a gente vai falar aí de embriologia, tá? Parte de desenvolvimento embrionário do anfíoxus. Por que anfíoxus, Bara? Pelo seguinte, o anfíoxus, ele no caso foi estudado e ele é tido como modelo do ensino médio para o desenvolvimento embrionário. É o mais simples, tá? Então, se você for ver desenvolvimento humano, por exemplo, o desenvolvimento humano ele é um pouco mais complexo. O desenvolvimento do anfíoxus ele já é mais simples. Então, ele foi estudado e ele foi utilizado como modelo no ensino médio, tá? Então, lembrando novamente que é ensino médio. Então, esse modelo aí, você vai ver arquêntero, celoma, tubo neural, ectomeso, endoderme. Então, veja, a gente vai precisar de uma parte ilustrativa, isso aqui é muito ilustrativo, então a gente vai alternar para uma parte de desenho, tá? E a outra parte também de animação, para você sentir aí quais são as dimensões, blastóporo, onde é que vai ser formado o encéfalo, porque muita gente tem dificuldade na visualização tridimensional. A figura plana, quando você passa para o tridimensional, você, putz, não estou entendendo nada. Então, a gente vai precisar desse suporte, a gente vai precisar desse apoio, ok? Então, aí a gente vai ficar fazendo isso daí. Dentro desse desenvolvimento embrionário, a gente vai da parte de mórula até a parte de neurula. Então, mórula até neurula. Então, vai falar do processo de nidação, a gente vai falar do processo de fixação, ok? Tranquilo? Eu vou desenhar aqui, então, já os estágios, tá? Para a gente, no caso, observar, e aí eu vou cortando para a gente ver como forma cada um, ok? Então vamos lá, os desenhos. Pronto. Então, aqui no caso, veja, depois a gente passa para o papel, tá? Então, eu vou dar um zoom no papel e vou fazer um desenho nele para que você, obviamente, possa copiar ele, tá? Nada impede que você já vá copiando agora, ok? Então, logicamente, bota o pause. Então, veja, aqui uma observação. Zigoto. O zigoto ele foi após o processo de fecundação. Então, quando ocorreu a fecundação, você tem a formação do zigoto. Perfeito. Então, isso aqui é uma célula 2N. Mitoses sucessivas irão ocorrer a partir daí. Então, após o processo de fecundação, que está em outro videozinho, então, se você tem interesse em ver fecundação, procura por aqui e dá um clique nele. Mas, nesse caso, você tem um zigoto. Então, fez a fecundação, o zigoto formado, 2N, mitoses. Começa a fazer mitose e forma uma amora, é o que significa mórula. Então, nesse caso, vai formar uma amora. É um maciço de células, ele aí pode ter 64 células, 128 células, se bem que ele já está passando para o estágio de blástula. E aí tem uma coisa importante a você, no caso, aí, uma observação para você se ligar. Qual é? Zigoto, mórula e blástula, a estrutura é do mesmo tamanho. Mas como pode ser do mesmo tamanho? Veja bem, bem simples. Se você tem uma estrutura e ela vai ficar do mesmo tamanho e mesmo assim está se dividindo, as células vão diminuindo de tamanho. Olha o tamanho dessa célula. Olha o tamanho dessas células. Então, fatalmente, após a divisão, a célula diminui. Como eu tenho aqui várias células e aqui eu tenho uma, essa célula ela é gigante. Essas células são bem pequenininhas. Então, consequentemente, as células vão ficando pequenas, porém a estrutura mórula ela vai ter o mesmo tamanho do zigoto. Eu tentei botar aqui do mesmo tamanho, acho que está mais ou menos do mesmo tamanho. Não pega uma régua que você vai ver que não está, mas aqui a gente vai fingir que está. Tranquilo? Então, vamos fingir. Aqui, zigoto, mórula e blástula estão do mesmo tamanho. Deixa eu fechar aqui esse ó para você não achar que é múrula. Então, tá aí, mórula. Tranquilo? Então, aqui, ó, resultado. Você tem uma blástula. Então, zigoto, mórula e blástula. Claro, Bara, mas aqui está tendo uma cavidade, né? Que cavidade é essa? Então, é isso que a gente vai ver quando a gente for fazendo o desenho, eu vou mostrando passar de estágio para estágio. Então, zigoto passando para mórula, o que é que aconteceu, mórula passando para blástula, o que é que aconteceu, e aí você vai entendendo todo o processo durante o nosso desenhozinho e durante nossa animação. Então, a gente vai cortar para fazer isso daí. Vamos lá, desenvolvimento embrionário do anfíoxus. São 3 fases. A segmentação, gastrulação e neurulação. A neurulação, a gente vai colocar a organogênese dentro dela. Alguns autores colocam a organogênese como a 4ª fase. No processo de segmentação, que é a primeira fase, nós temos 3 estágios: zigoto, mórula e blástula. Lembrando que a mórula ela vai ser chamada de amora, né, por causa do conjunto de célula maciço que ela tem. Uma atenção! Todos esses estágios possuem o mesmo tamanho. Mas como eles podem possuir o mesmo tamanho se eles estão em tempos diferentes e número de células diferentes? Justamente por conta das suas divisões ou clivagens, divisões mitóticas, hein? Então, uma célula transforma-se em 2 células através de divisão mitótica e 2 se dividem formando 4 células. No desenho estão representadas 3, mas vamos considerar que tem uma ali atrás.
Então, uma célula divide-se formando duas células dividem-se formando 4 células. Então, aqui há esse destaque. Qual? O tamanho das estruturas é o mesmo. Então, zigoto, mórula e blástula têm o mesmo tamanho. Como é que isso pode? Porque as células, elas aumentam em número e diminuem em volume. Então, quando eu vou fazer uma divisão da célula, eu vou pegar uma célula e dividi-la em duas. Então, eu tenho 2 células, porém cada uma tem metade do volume. Então, o conjunto total, ele vai ter o mesmo tamanho, porém com um número de célula maior e, obviamente, cada célula com um volume menor. Vamos agora para o processo de segmentação. Na segmentação, o zigoto vai se dividindo, uma célula divide-se em 2, 2 em 4, 4 em 8, 8 em 16, formando a mórula. A mórula tem 16 a 32 células, continua se dividindo, e aí de 64 a 128 nós temos a blástula. As células da blástula, elas vão fazendo uma compactação na superfície, então vão migrando, enchendo a cavidade, que é chamada de blastocele, enchendo a cavidade com líquido. Então, essa blastocele é importante, a gente vai entender a importância dela mais para frente. É importante perceber que as células dessa divisão são conhecidas como blastômeros. Esses blastômeros, eles são divididos em 2 grupos, caso, obviamente, tenham tamanhos diferentes, que seriam os micrômeros e os macrômeros. Como nesse caso é o anfioxo, e ele não tem tamanho diferente, a gente chama exclusivamente de blastômero. Não precisa chamar de micrômero e macrômero porque eles possuem o mesmo tamanho. Bom, eu vou deixar aqui agora a blástula e a gente vai falar sobre ela. Uma coisa importante é que a nidação ocorre no estágio de blástula. Então o que é que isso significa? Significa que a fixação desse embrião na parede uterina do mamífero ocorre justamente no período de blástula, que dá em torno de 7 dias após a primeira clivagem. Então eu vou aqui desenhar o útero, tá? Com as paredes do endométrio, então a parede esquerda, a direita e a superior, e vou colocar o embrião migrando da tuba uterina após a fecundação até chegar no endométrio e se fixar na parede superior do útero. Nessa nidação pode ocorrer o processo de sangramento, porque é um processo, obviamente, de penetração no endométrio. E aí pode ocorrer ruptura de alguns vasos, ocorrendo o processo de sangramento. Então é natural que isso aconteça. Na espécie humana, vale salientar que a blástula é chamada de blastocisto. Então, o blastocisto é a blástula. Outra observação muito importante é saber sobre a zona pelúcida. A zona pelúcida é uma camada de glicoproteínas que recobre esse conjunto de célula que é um embrião. Essa zona pelúcida, para permitir o processo de nidação ou fixação no endométrio, ela precisa da ruptura. Então é importante a gente também entender que quando ocorre o processo de nidação é porque a zona pelúcida ela sofreu ruptura, liberando o embrião para se fixar na parede do endométrio. Bom, agora que você viu o zigoto virando mórula, mórula virando blástula, né, através, no caso, desses desenhozinhos, a gente pode entender agora como é que essa blástula foi formada. Blástula é que vai fazer o processo de nidação. Beleza, só que tem aí um dado importante para você, que é o seguinte: você tem que saber diferenciar mitose de diferenciação celular. Se você não lembra, diferenciação celular é quando você tem a ativação do código genético. Uma célula minha, por exemplo, do bulbo capilar, ela vai produzir cabelo, mas ela tem todo o genoma. Então ela poderia produzir, por exemplo, músculo, actina, miosina, tropomiosina, mas ela não vai, porque os genes, no caso, para a produção dessas proteínas, eles estão o quê? Eles estão inativos. Eucromatina e heterocromatina. Se não lembra disso, é bom assistir a aula antes para que você possa lembrar e voltar para essa daqui, tá? Então, quando está tendo o processo de mitose, mitose não é diferenciação, mitose seria divisão celular, então cuidado com isso, as células estão automaticamente já sofrendo a sua diferenciação. Então, é importante você entender que a mitose ela vai acontecendo e a diferenciação concomitante. Então, nesse caso, junta com o processo mitótico. Então, ela vai se diferenciando, faz mitose, vai se diferenciando, faz mitose. E aí você tem células especializadas. Quando a gente tem zigoto para mórula, poxa, a gente praticamente nem tem diferenciação. A diferenciação é muito pequenininha. Então, tem muita mitose. Quando a gente tem de mórula para blástula, aí você já tem aqui, eu apontei não tinha nada, né? Então veja que eu já apaguei. Então quando você tem da mórula para a blástula, o que é que acontece? Já ocorre um pouco de diferenciação.
E aí, o maior cacete que tinha entre as pesquisas era definir o que é a blástula. Se ela é totipotente ou se ela é pluripotente. Hoje, a gente considera ela pluripotente. Ela não é totipotente, tá? Então, a blástula, ela tem um maciço de células que são pluripotentes. Então, ela já sofreu um pouco de especialização. Lembra? Um pouco. Você não tem ectoderme, mesoderme, endoderme, você não tem diferenciação grande, mas ela já se diferenciou um pouco. Beleza? Depois dessa explicação aqui de diferenciação e divisão, que são diferentes, e é bom que você tenha entendido, a gente vai então para a blástula. Da blástula ela passa para a gástrula. Aí já ocorre um crescimento aí na estrutura. Então, da blástula, eu vou tentar fazer aqui uma 3D, né? Então, aqui, ó, uma blástula. Então, você tem aqui já a blastocele, né? Como nós vimos. Aqui, ó. E aí você tem, olha só que coisa linda 3D, né? Então você já tem aqui a blastocele, e aí essa blástula, ela vai se tornar aqui, ó, o quê? A gástrula. Então aí é importante também que você saiba, logicamente, como foi que essa gástrula, ela foi formada, né? Então isso daí eu vou fazer o desenhozinho para você entender, mas aqui agora eu tenho, ó, a gástrula. Então a gástrula está aí, ela já tem aqui, ó, 2 folhetos, tá? Um fora, um dentro, vai ter o arquêntero e aqui tem o blastóporo. Mas claro, como é que ela saiu daqui para cá? Então, pós-nidação, a blástula vai fazer a nidação, ela vai formar a gástrula, ok? Mas vamos aqui nos deter na parte de transformação. Então, ela vai de blástula para gástrula. Aqui já está bem diferenciado, tá? Já tem uma diferenciação boa, não está total, mas já tem uma diferenciação muito boa em relação à blástula, ok? Então, vamos ver os desenhozinhos. Agora vamos para a fase de gastrulação. A gastrulação ocorre por embolia. Então, nesse caso, a blastocele é importante para permitir esse processo de embolia. Então, essa parte inferior da gástrula, ela vai adentrando, então ela vai subindo por invaginação e empurrando, no caso, a blastocele. Obviamente, o líquido vai sendo absorvido pelas células e ela vai conseguindo tocar na parte superior. Então, você percebe que a blastocele, ela praticamente some, então ela está sumindo aqui, então ela desaparece, e aí você tem uma cavidade e um blastóporo. A cavidade é chamada de arquêntero, e esse blastóporo agora é a cavidade que nós temos que vai formar ou o ânus ou a boca, dependendo de qual é o filo que esse animal ele se encontra. Então, repetindo, a gástrula, primeiro desenho, ela vai fazer o processo de embolia, segundo desenho. O folheto inferior vai se acoplar ao folheto superior. Então você tem agora 2 folhetos. Cria-se uma cavidade, a blastocele some, cria-se uma cavidade chamada de arquêntero e o blastóporo, que aí está um pouco, né, fora da margem, mas é o blastóporo que pode formar a boca ou o ânus. Pronto, agora que você viu os desenhozinhos falando da blástula e da gástrula, a gente vai agora fazer o seguinte, eu vou fazer a gástrula virando neurula. Então, de gástrula para neurula, aí você vai ter também uma grande diferenciação, tá? Então, segura aqui que eu vou desenhar. Deixa eu apagar a blástula e apagar a gástrula. Pronto, aí eu fiz agora o desenho de quê? Da blástula, tá? Perdão, da gástrula, transformando-se agora em neurula. Então aqui você tem a gástrula transformando-se em neurula, tá? Então essa neurula você vai ter todos os folhetos aqui, né? Vamos fazer ela virar 3D agora aqui, ó. Pronto, 3D agora, bonitão. Então você tem ectoderme, você tem mesoderme, você tem endoderme. Então, ó, ecto, meso, endo, arquêntero. Aqui você tem celoma, notocorda e tubo neural. Então essa estrutura aqui, gástrula, ela vai transformar-se numa neurula. Como é que isso acontece? Então, aí, novamente, eu vou colocar aqui o desenhozinho para você ir vendo junto com a animação também, para você também ter essa ideia. Você vê que aqui tem um blastóporo
e aqui já não tem mais o blastóporo. Então isso também tem que ser entendido. Cadê o blastóporo? Sumiu? Não, ele não sumiu. Então você precisa entender isso, ok? Então vamos lá para o desenhozinho para a gente poder entender como é que ocorre essa formação. Então vamos lá, eu só vou usar a animação, não vou usar o quadro, tá? Então, porque a animação já é suficiente. Essa animação é do Sônia Lopes. Quem comprar o livro dela tem um CD que vem com animação, ou no próprio site você tem acesso a essa animação. Como não tem fins lucrativos, eu vou deixar essa animação no final do capítulo, e aí você pode, no caso, interagir com ela adiantando ou voltando o vídeo, né? Você não vai poder interagir diretamente como eu estou fazendo aqui. Mas é de grande valia se você for ler todas as instruções que tem nele, tá? A gente vai direto para a neurulação. Então, nesse caso, ela está parada aqui em gástrula, e a gástrula ela está mostrando aqui alguns folhetos. Esses folhetos são a mesentoderme, em amarelo, e a ectoderme, que seria o azul. Temos também o arquêntero e o blastóporo. O blastóporo, lembrando que ele pode originar o ânus ou a boca, dependendo de qual filo animal. Nós vamos abordar isso melhor em zoologia ou na parte comparada, de embriologia comparada, tá? Mas não agora. Então, nesse caso, você tem o blastóporo, o arquêntero, a ectoderme e a mesentoderme. Na animação, você vê que ela vai pegar a gástrula e vai voltar o blastóporo de frente para a gente. Então, é como se o bebê ele tivesse com a cabeça para dentro do computador e o bumbum dele para fora. E aí, obviamente, você está vendo o ânus. Esse ânus ele é removido, na verdade ele corta o bebê ao meio e a parte do ânus é removida. Então aí você consegue ver os dois folhetos, que é a ectoderme mais externa, mesentoderme e o arquêntero. E a parte do blastóporo, ela foi removida. Você observa então que ocorre um crescimento da ectoderme com uma invaginação na região dorsal. Essa invaginação ela vai formar a placa neural. Na medida em que a placa neural ela desce por invaginação, ela empurra a mesentoderme, que forma agora a mesoderme e endoderme. Então o que é que vai acontecer? A mesentoderme vai dar origem na parte superior do arquêntero, ou seja, o teto do arquêntero, a mesoderme, e ao assoalho, que seria essa parte de baixo e lateral, esquerda e direita, a endoderme. Então nós temos agora mesoderme na parte superior e lateral inferior a endoderme. Perceba que a ectoderme ela cresce, ela desenvolve, as células se multiplicam e elas fecham a parte dorsal do corpo do embrião, fazendo com que a placa neural ela entre um pouco mais nesse embrião. E isso faz com que essa placa neural ela ganhe um pouco mais de especialização, especificação, ou seja, as células estão desenvolvendo estruturas funcionais, que será o sistema nervoso. Perceba que agora ocorre a formação de um tubo neural. Então, nesse caso, você tem a placa neural se transformando num tubo neural. Nós temos agora a mesoderme formando os somitos, que é no caso a mesoderme com o celoma, e tem um resquício de mesoderme na endoderme. Isso é complexo porque nem todos os autores consideram dessa forma. Porque se você olhar agora a animação, o que é que vai acontecer? Nós temos a formação da notocorda. Essa notocorda, que é esse bloco de células aqui central, alguns autores dizem que ela é proveniente da endoderme. Só que para a gente no ensino médio, para obviamente responder as questões dos vestibulares, nós vamos dizer que a notocorda ela é proveniente da mesoderme. Então a mesoderme foi que originou a notocorda. A notocorda ela serve de sustentação do tubo neural. Então ela sustenta esse tubo neural. Esse tubo neural ele vai desenvolver toda a parte do sistema nervoso do indivíduo. Porque é dele que vai partir quem? Nervo, é dele que vai ter formação de neurônio. Então esse tubo neural vem da parte dorsal e ele vai formar a medula espinhal. Tá? Não é a coluna vertebral, é a medula espinhal. Outro erro comum é achar que a notocorda vai formar a coluna vertebral. A notocorda desaparece. A notocorda só tem a função de segurar no dorso esse tubo neural. Logo, nós temos a neurula formada. Aqui na animação do Sônia Lopes, ela continua com o nome gástrula, está errado, agora é a neurula, com a ectoderme, a endoderme e a mesoderme. Temos o tubo neural e temos a notocorda. Na mesoderme nós temos o celoma, que vai formar as cavidades do corpo, cavidade peritoneal, a cavidade pleural e a cavidade pericárdica. Né? Então fica no caso as vísceras, fica o pulmão e fica o coração.
Então é importante, obviamente, a gente entender também que esse arquento era o intestino primitivo. Então aqui está obviamente sinalizado como intestino, mas seria o intestino primitivo do indivíduo. A gente tem que entender também os folhetos embrionários, ecto, meso e endo, cada um que é que forma. Então é importante aí você estar ligado nessa formação, porque é ectoderme, ele vai formar toda a parte de sistema nervoso, como foi comentado aí para você no desenho. Por quê? Por conta do processo de invaginação. Então aqui é importante você perceber que esse tubo neural ele vai formar o sistema nervoso. Então vem da ectoderme. Celoma são as cavidades. Aqui a endoderme, a parte de revestimento do tubo digestório, a parte de revestimento do sistema respiratório. Então toda essa parte é importante. Vou deixar aqui a tabelinha para você, tá? Aí você dá um print nessa tabelinha, então você na verdade é bom que você copie, então dá um pause aí quando ela aparecer, e aí você vai e copia ela, tá? Isso aí é importante, ok? E aí é importante que você também, se não entendeu todo o processo, volte, tá? Assista de novo para você entender tudo isso daqui, porque é importante. É uma coisa que não tem muita ênfase no Enem, mas nas provas das particulares realmente eles sempre perguntam isso daí para vocês, tá ok? Valeu, até a próxima, espero que vocês tenham gostado, curte aí, segue o canal para a gente ir crescendo cada vez mais, tá? Valeu!